Olá pessoal, boa tarde a todos, muita paz, muita luz, ao pessoal que está aqui com a gente e também ao pessoal que está em casa, nos assistindo de longe, né? Tem pessoas lá em Portugal nos assistindo, né? Lá no meio do Oceano Atlântico. José, um abraço aí José, para você e sua esposa. Né? Bom, o tema de nossa palestra é o que é a mediunidade. Então é muito importante que vocês entendam esse conceito de mediunidade. Então vamos lá. A palavra médium, ok? Em latim, significa mediador. Né? É aquele que medeia entre duas, no caso nosso, duas dimensões. Né? O médium é o seguinte, nós temos, né, o plano espiritual, o espírito. Nós temos o plano físico, né? As pessoas que estão no plano físico, e o médium é aquele que está aqui no meio. Como este não vê, não enxerga, não percebe, este aqui. E o médium é o indivíduo que tem algumas capacidades que nós vamos falar hoje de fazer a intermediação entre este para com aquele. Então, por isso que ele está no meio. Médium está no meio. Ele medeia. Todo médium medeia. Ou intermedeia, né? Por isso que chama intermedeia, porque ele está no meio, entre, né? Então, com as suas capacidades mediúnicas, ele vai ser um tradutor, um porta-voz desse espírito para com o reino humano. Os espíritos falam assim para mim: Laércio, existe uma lei. É óbvio que nós gostaríamos de materializar diante de todos vocês e dar uma aula para todos vocês. Mas nós não podemos fazer isso, por causa da lei do karma, né? Então, aí entra o papel do médium, da responsabilidade do médium, de fazer essa intermediação e passar essa informação para lá da forma mais perfeita possível, sem distorções. O médium não pode inventar coisas do plano espiritual. Ele tem que ser 100% puro na sua transmissão. O papel dele é apenas intermediar. E ele fala que nós temos uma vantagem que nós podemos, nós aqui, físico. Então eu posso falar, posso dizer o que eu quero para vocês. Os espíritos não podem. Certo? Eles estão amarrados nas leis. Então nós temos, os professores têm um papel muito importante, que é o papel de passar o conhecimento, de despertar no aluno o interesse em buscar o conhecimento. Tá? Então, em um médium pode aparecer as seguintes capacidades mediúnicas. Tá? Ok? Então, a mais rara de todas, estou falando para você, é a mais rara de todas. É a clarividência. Perfeita. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o médium vidente perfeito, ele entra numa sala, ele não sabe quem é gente e quem é espírito. Tá? Ele não sabe. Ele vê o espírito da mesma forma que vocês estão me vendo aqui. Vocês estão vendo as pessoas aí. A perfeição, ele não vê um vulto, uma coisinha, sabe? Ele vê gente, pessoas normais.
Agora, como que ele vai saber que é espírito? Ele tem que ter aí a experiência do médium, né? Bom, nós estamos aqui no Brasil. Todos vocês estão assim. Daqui a pouco entra um cara de turbante, um manto, não sei do que. Você fala, pô, quem é esse cara, né? Está escrito lá na ficha? Aí você começa a fazer as perguntas. Então você fala, pô, esse cara é daqui. Certo? Parece um chinês, todo com aqueles mantos diferentes. É espírito. Você já tem que desconfiar. O médium, tá? Ele tem esse talento. E o médium tem uma coisa que é a visão áurica das pessoas. Com o tempo ele descobre, só olhando, a diferença de brilho áurico. Pô, puta, aquele cara tem um brilho áurico diferente, está morto. Eu falei, é morto. Né? Igual aquele molequinho, você sentindo, né? Você vê espírito quando? Todo tempo. Toda hora. Porque o médium, quando ele é evidente e perfeito, né, é como a sua pálpebra. Você abre o olho, você vai ver tudo que tem. Não tem como você fechar, esconder, né? O que tiver ali no meio, você vai ver. Então, é a mais rara. Por quê? Porque é muito difícil você encontrar, porque a vidência é a porta perfeita da transcendência, praticamente. Porque você consegue todas as informações através da evidência. Né? Porque aí, junto com a evidência, sempre vem. Clareação. Então você escuta o Espírito falar. Mas só que eu preciso explicar uma coisa para vocês muito importante. A maior parte das pessoas intui, alguém está falando uma coisinha para mim. Isso é médio meia boca. É aquele médico que não dá para você confiar jamais. Porque ele fantasia, né? A mente nossa vai longe, cara. A clareaudição é exatamente você ouvir um telefonema. Tá? Você escuta falar aqui dentro da cabeça, nessa parte de trás aqui, assim, do ouvido para trás. É lá no cerebelo direto. Certo? Você escuta, vibra, e às vezes a voz sempre parece um pouco metálica. Ela fala com você aqui dentro. Certo? Não tem como intuir. É ou não é? Oi? Vocês estão entendendo? É ou não é? Certo? Exatamente. Exatamente, só com o timbre diferente. Isso é telepatia. É telepatia, porque eu não estou ouvindo por esse ouvido aqui. Eu estou ouvindo lá dentro. Na minha cabeça. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Bom, aí nós vamos ter outras capacidades, medimos que é a psicografia. Eu vou fazer uma demonstração nesse curso para vocês de psicografia. Tá? Eu vou mostrar para vocês como os espíritos trabalham comigo, se ele quiser psicografar. Só que eu não sou um médium para trabalhar com psicografia. Tá? Mas eu vou pedir para os meus greyzinhos, Ju, pega aquele quadrinho psicografado para mim, Carlão. Tá por aí, não tá? 1900 e nada, lá atrás, quando eu comecei a ter contato com os Greys, eles instalavam um aparelho em mim e eu tinha que testar, né? Eles tinham que testar. Então eles ficavam psicografando a linguagem deles. Eu vou mostrar para vocês, tem um que botaram no quadro aí, vai passando para todo mundo aí. Né? Eu vou mostrar no vídeo também. Deixa eu mostrar no vídeo aqui primeiro, então, senão a pessoa fica curiosa. Dá para ver? Vê se está. Vai lá, Ju. Tá bom? Olha aqui, ó. Então, é uma letra super esquisita, né? E tem até assinatura. Isso aqui é de outro planeta. Não só de outro planeta, como de outra dimensão. Não, galáxias também não vão longe. Vai passando para o pessoal, para você ver. Hã? Aí que é o problema. Após.
Então, psicografia, ela é muito utilizada pelos grandes médiuns brasileiros, como Divaldo, Chico, a Zíbia Gasparetto, porque é uma informação que fica, né? Certo? É uma informação que fica na época que não tinha nem gravador, né? Áudio, não gravava áudio, né? Você podia aprender muita coisa através, porque escreve livros, colocavam livros, né? Grande material, né? Então, psicografia. Agora o Gasparetto. Psicopictografia. É o médium que faz pintura mediúnica. Sabe? Um Renoir. Olha, o Gasparetto, né? A Zíbia, o Gasparetto, eles eram muito meus amigos, né? Eu lembro que uma época antes eu nunca fui famoso, eu era muito jovem, né? E tem até um vídeo meu num programa do Gasparetto quando eu tinha cabelo, vocês se lembram? Já viram na internet? Já viu? Lá cabeludo, né? Playboy. Tá, aquele vídeo é de 1980 e lá vai alguma coisa. 84. Então você vê, faz tempo, mais de 40 anos, quase 40 anos. Bom, como que aconteceu isso? Eles me convidaram, né, para dar uma palestra no centro espírita deles lá em São Paulo. Foram 2 palestras que eu fui convidado. Uma era para falar sobre a essência do taoísmo. Olha, não tem nada a ver com mediunidade. Falar sobre tai chi, sobre taoísmo e tal. E uma para falar sobre projeção astral. Tá? Muito bem. A Zíbia Gasparetto e ele nunca iam assistir essas palestras. Elas eram gravadas em vídeo e depois eles levavam para eles assistir em casa. Né? Porque eles sempre eram muito mais estrela, enchiam de gente, né? Tinha mais de 200 pessoas no Novo Teatro do Centro Espírita, lá que deve ter até hoje o Centro Espírita lá os Caminheiros lá no Ipiranga. Enorme, né? Então, e aí, eu fiquei sabendo que às segundas-feiras, lá no Centro Espírita, o Gasparetto incorporava o Calunga. E tinha um rapaz lá, que ele tinha um defeitinho na perna dele, e ele era professor, dava curso de projeção astral. Ele também fazia projeção astral, era um médium também. E ele ajudava o Centro Espírita, ele era um voluntário no centro, né? E ele gostava muito dessa coisa de projeção astral também, né? E ele era auxiliar do Gasparetto quando estava incorporado o Calunga. Aí o Calunga disse que ele falou para mim, o Calunga chegou para mim e falou assim: vem aqui, vem aqui. Ó, sabe aquele moço que veio dar uma palestra assim, assado, fim de semana para assim? Eu quero ele no programa de televisão do Gasparetto. Pode trazer ele. Então, você vê como é que é coisa do alto? O alto começa a mexer os pauzinhos. Porque depois daquele dia, eu fiquei muito conhecido, porque eu não era conhecido. Muita gente em São Paulo assistiu o Gasparetto e foi procurar quem que era eu. Me encontraram que eu era de Campinas, sabe? Você não tem noção quanta gente de São Paulo começou a vir a frequentar o meu centro em Campinas. Sabe, meu espaço, né? De sexta-feira, dormia tudo na casa lá, sabe? Esticava o colchonete pro chão, dormia todo mundo, para ir embora no sábado de manhã, na segunda, porque as reuniões eram na sexta-noite. Esse pessoal começou a me levar a fazer palestra em São Paulo. Depois desse dia. Aí, foi a primeira vez, eles me levaram na USP, fazer um ciclo de palestras com o tema O Projeto Terra. Eles reservaram o Instituto de História, um anfiteatro da história lá na USP, que deve ter uns 300 lugares. Apareciam mais de 500 pessoas para assistir a conferência. Era tanta gente que a gente tinha que colocar a caixa acústica lá para fora no pátio, para as pessoas só escutarem, porque não conseguiam entrar na sala.
E eram 7 conferências, uma por semana. Toda quarta-feira a gente ia para São Paulo para fazer. E aqui a gente ficou muito conhecido em São Paulo, né? Por causa desse vídeo, por causa da aparição do Gasparetto, tudo. E as pessoas gostavam do meu discurso, que trazia uma informação nova, uma informação diferente, sobre o Projeto Terra, tal, aquela coisa toda. Eu não tinha escrito o Projeto Terra ainda. Tá? E a partir dali, né, eu conheci pessoas em São Paulo, que era dono de gráfica, inclusive um amigo meu, que veio morar aqui em Limeira com a gente, que digitou todo o meu livro, né, fez toda a digitação. Naquela época não tinha computador, naquela época era na IBM. Era a máquina de escrever, uma Composer de IBM. Eles faziam aquela eletrônica, sabe? Aquela elétrica, que tinha memória. Depois você soltava aquela esfera redonda, ia batendo assim. O Paulão, né, um amigo meu que morreu faz 2 meses de Covid. Que Limeira. Né? A gente dá risada com ele, todo mundo que se encontra é só piada. Né? Eu encontro com ele no astral, ele dá risada, conta piada. Ele teve pizzaria em São Paulo, sabe? Fazia pizza para nós aqui. Né? Ei, Paulão, você vai estar por aqui passeando. Hoje é dia de Corpus Christi. Pois é, né? Há mais ou menos, não sei quantos anos, o Carlão estava comigo, ó. O Carlão estava comigo. Foi em 1999 para 2000. Corpus Christi. Era no dia 25 de junho, se eu não me engano. 5 horas da tarde, apareceu uma nave charuto. Uma nave charuto brilhando cor de laranja no céu. Parada, ela ficou estacionada. Quanto tempo ela ficou no céu, Carlão? Praticamente. Mais de 1 hora. Ficou mais de 1 hora, ficava assim, ó. Parece que ela falou, será que sua mãe está vendo aquela merda? Nem falava. Nós saía na rua, olhava, puta nave gigante no céu, subia no telhado. Eu não tinha uma máquina fotográfica, não tinha uma câmera. Naquela época não existia celular, tá? Para tirar fotografia. Aí, eu corri pela. Aí eu fui fazer um programa de televisão na segunda-feira, depois do feriado, aqui em Limeira, e falei se alguém tinha filmado. Aí apareceu um moleque. Um molequinho que tinha uma câmera e filmou, mas ele filmou assim, sabe? Então que aparecia a imagem, era uma bosta. O cara não põe em pé e segura aquela merda lá, pô, né? Mas era um negócio laranja, comprido, charutão, muito bonito, muito bonito. E no feriado do Corpus Christi, quem sabe aparece de novo, né? Vamos, sabe, né? Vamos pedir, vamos... Senhor, mande o corpo de Cristo para nós, né? É um feriado da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica instituiu aí. Mas que não tem nada a ver com o corpo de Cristo lá atrás, a ressurreição, nada a ver. É uma coisa da Eucaristia, né? Bom, o que eu estava falando mesmo? Não. Eu estava falando do Gasparetto. Eu vou explicar como é que o Gasparetto funciona. Posso falar? Essa é uma fofoca, uma ufofoca. O Gasparetto nunca falou isso nas palestras dele, nunca esclareceu. Tá? Então o Gasparetto, ele chegava. Gasparetto é o único cara que eu acho um fenômeno na pintura mediúnica. Eu acho um fenômeno porque eu levei ele dentro da Unicamp para fazer pintura mediúnica. Para os cientistas, né? A gente fez um congresso na Unicamp em 82, chamado Interação Mente, Espírito e Matéria. Eu levei o Valdo Vieira, falar sobre projeção astral, um grande médium, né? Psicografava junto com o Chico Xavier. Levei o Gasparetto fazer pintura mediúnica e o General Uchoa falar sobre ufologia, sobre disco voador. Dentro da Unicamp. Congresso aberto pelo reitor da Unicamp na época. Aristodemo Pinotti. Quem conhece a Unicamp, ele sabe, né? Quem que era? O Pinotti, que era o médico que morreu faz pouco tempo, que né, fundou lá em São Paulo. Foi secretário da Saúde, né? Do governo do Estado de São Paulo, do COVA, se não me engano. Bom, então, o Gasparetto funciona assim, deixa eu explicar. Ele coloca um quadro na mesa e pega a tinta, acrílica, aquela acrílica, tá? Ele espreme. Ele faz assim. Ele não está enxergando, está meio assim, medianizado. Aí começa a bater a mão. Você fala, vai sair uma lameca do cacete isso aí.
Né? E ele começa. Aí sai um quadro de ponta cabeça. Ele não está pintando virado para ele. Ele está pintando virado para você. Ele começa a fazer assim. Depois que ele vira o quadro, você vê. Quando ele termina, é 3 minutos e meio cada quadro. 4 minutos, no máximo 5 minutos, um quadro mais elaborado. Aí quando você começa a duvidar, ele põe 2 quadros na mesa. 2 telas. Espreme tinta, e começa. Com esta mão direita, ao mesmo tempo, ele faz um Toulouse-Lautrec e desse lado esquerdo um Renoir. Com aquela delicadeza do Renoir e aquela porra louquice do Toulouse-Lautrec. Meu calor, né? Mas Toulouse, você sabe quem foi o Toulouse-Lautrec, né? Aquele que tinha a perninha curtinha. Né? Só não saiu do Moulin Rouge lá da putaria. Verdade, tô falando pra você, ele era um puteiro do caramba. Né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, era um grande artista. Né? Sem falar, não vamos falar do Picasso, então, que pelo amor de Deus, né? Que era outro puteiro também, o Picasso era pior. Né? Todos os artistas é meio louco, né? Todos os artistas é muito louco. Né? E aí você falava, puta merda, como o cara consegue pintar ao mesmo tempo 2 estilos completamente diferentes? Porque o Renoir é puta romântico, aquela coisa bonita, né? Meiga, né? É a mesma coisa que pintar um Picasso com a outra mão. É uma loucura, né? 2 estilos completamente diferentes. E a hora que você estava duvidando, falava, não é possível. Ele pegava o quadro, ele jogava embaixo da mesa, espremia as tintas com o pé do dedo, com o dedo do pé, sem olhar, porque ele estava deitado aqui, ó. Estava tudo embaixo da mesa, ele não ia ver. Você precisa ver o que saía. E a gente pergunta, como é que os caras fazem essa merda? Nem médium incorporado, nem espírito faz isso. Ele não faz isso. O próprio espírito dá para ele fazer, ele não vai fazer. Se você pegar o verdadeiro Toulouse-Lautrec, em 3 minutos ele não pinta um quadro do jeito que o Gasparito pintou. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o crítico de arte falou lá, olha, o negócio é o seguinte, o de 2 uma, ou esse cara, né, é o maior gênio na pintura que apareceu nos últimos tempos, ou o que ele está fazendo é mediúnico mesmo. Não tem explicação, não tem quem faz o que ele faz. Você está me entendendo? Ele falou assim, nós temos que pegar uma tinta, passar, esperar secar, depois passar outra, vamos falar uma borreira do caramba e tal. Sabe, não é uma que você não faz um quadro em 5 minutos, pô. A não ser que você faz aquelas porcarias de paisagem que todo mundo faz, né? Até criança pinta, né? Aí tudo bem, mas você fazer uma puta imagem elaborada, que tem um sentimento, que tem um feeling, né? Que o quadro tem um feeling, tem um sentimento ali, não é só jogar borrar na tinta e achar que tá legal. Aí, agora o Lala vai revelar para vocês como é que funciona essa traia. Tá? Então, traz toda uma equipe assim, tem uma tecnologia, tem um painel de computador, assim, tem um painel assim, que parece um tecladinho de piano, mas não é. Os caras não tocam e tal. Aí, né, vou explicar para você. O Toulouse-Lautrec, o Louvain, todos os pintores chegam ali e trazem um pendrive. Estou zoando, mas é mais ou menos assim. Eu quero pintar esse quadro aqui. Você pensa que ele vai incorporar no médium? Mas nem a merda. Coisa muito mais avançada que vocês estão imaginando, né? Dá o pendrive, pô. O cara que está lá, ele pega os pendrive, fia, tudo, né? Passa tudo para a memória do computador, né? Aí o Gasparito fica lá assim, para incorporar, toca a musiquinha, porque ele só toca com musiquinha clássica. Solta a musiquinha clássica, abaixa a luz, sabe? Fica... Ele gosta muito das 4 estações. Ele gostava, Aí, o pessoal do plano astral vem, veste uma luva nele até aqui, veste uma outra luva nele até aqui, certo? E bota uma bota nele também até aqui. Alright? Dessa aqui, sai um monte de fiozinho, e vai lá, pô, pro equipamento do cara. Né? Aí o Gaspar ficou lá assim. Aí, o cara bota um quadro na tela, pega a memória do, né? Bota o quadro que o Toulouse-Lautrec quer pintar, tá lá na tela, que ele já trouxe pronto. Né? É esse, Toulouse, você quer esse? Então o cara só dá um print, assim, um pim.
E o Gasparito começa. Ele não passa de um plotter de um computador. Plotter. Ele é um plotter de computador. Né? Espreme a tinta, tal, faz aquela coisa toda, tá tudo no programa do computador lá. Vai, pinta, show, e sai o quadro. Quando ele foi pintar no Jô Soares, ele foi um dia dar uma demonstração no Jô Soares, né? E o Jô Soares fala umas 5, 6 línguas lá, porque ele morou na Europa, morou na Suíça, né? Fez colégio lá na Suíça. Então, aí ele adorava o Toulouse-Lautrec. Falou, eu vou pedir para o Toulouse vir pintar um quadro para você gosta dele, né? Gosta. Aí, ao mesmo tempo que o Toulouse estava pintando, né, um quadro lá, o Toulouse começou a falar em francês com o Jô. Começou a falar em francês. Né? Começou a conversar com o Jô pintando ao mesmo tempo, entendeu? Aquele prota lá. Oi? Pode procurar. Tem na internet, tem no YouTube, né? Gasparito, né? No Jô Soares. É muito legal, né? É muito legal. E teve um tempo que o Gasparito me convidou para fazer programa de rádio, na rádio, na FM em São Paulo lá, que era ele praticamente que ele coordenava a rádio, né? A Rádio Mundial. Sabe a Rádio Mundial FM? Que fica ali na Paulista, né? Então, eles me convidaram, eu fiz uns 3 anos de programa, semanal, ali. Meu programa ele começou num horário muito ruim, começou às 7h30 da manhã, e depois eu passei para as 11h30 da manhã. Então, tinha muita audiência, né? Mas também era uma época que não tinha internet, né? Agora que tem internet, ninguém mais escuta essa merda, tá? Ouvir rádio FM, certo? Mas tem muitos profissionais legais hoje trabalhando lá. E o Gasparito tinha um programa diário lá. Ele tinha um programa diário, que ele incorporava o Calunga e ficava dando conselho para a turma. Ele praticamente assumiu a rádio lá, né? Ele com a outra mulher lá, para coordenar esse programa esotérico. Era só esotérico, só tinha programação esotérica. Ainda né? Então eu fiz bastante amizade com os locutores lá, os caras que faziam as vinhetas, gente boa, pessoa bacana. Né? Pessoa bacana tal. Até hoje, acho que a minha amiga lá, a coisa trabalha lá na Rádio Mundial ainda, faz programa sobre numerologia. A Eliane Araújo, lá do Espaço de São Paulo tal. E eu fiz muitos anos. Aí teve um tempo, aí eu parei. Aí a moça ligou para mim de São Paulo, faz uns 4 anos atrás, ela ligou para mim e falou, Laércio, tem um espaço vago aqui, você não quer fazer um programa para nós aqui e tal, né? Eu falei, eu não estava morando aqui em Limeira, eu vou sair daqui para ir em São Paulo para gravar. Então eu gravava todos os programas no meu estúdio e mandava. Se você entrar na Rádio Mundial, tem o podcast do Laércio, lá você vai ver mais de 50 programas, né? Perguntas e respostas. O povo da Rádio Mundial mandava as perguntas, era conversando com o Lalá, né? Igual sempre que eu faço em vídeo agora uma vez por mês, sabe? Conversando com o Lalá, o pessoal fazia pergunta, eu respondia. O pessoal fazia pergunta, eu respondia. Era bem legal. Durante muitos anos eu fiz. Tem no nosso site, se você entrar no nosso canal do YouTube, tá lá também, só podcast, só em áudio, né? Porque é rádio, né? A nossa rádio transmite a cores. Então, o Gasparito funciona assim. Tá? Agora, tem uma capacidade mediúnica chamada psicometria. Não sei se você sabe o que é. Psicometria é o seguinte, vou explicar para você já com uma história. Eu tinha esse médium que me acompanhava, né? Esse meu amigo que já faleceu tal. A gente trabalhou muito tempo junto, chamado Gilson Bastelli. Esse que eu falei que ele falou da Nanzinha, a mulher tinha sido a Nã de circo. Eu estava, num sábado à tarde, a gente estava em frente à casa dele, né? Aqui em Limeira, ali na Boa Vista, sentado, conversando, batendo papo sobre espiritualidade, chega uma senhora de carro, chorando aos prantos.
onde mora o Gilson? Onde mora o Gilson? Onde mora o Gilson? O cara falou, não, eu sou o Gilson, né? Ele era quietinho, sabe? Ele era bastante assim. Ele falou, sou eu. É o senhor que acha coisas perdidas? Ele ficava meio assim, né? Retraído, né? O que aconteceu, minha senhora? É o seguinte, eu tenho uma filha, né? Ela tinha acho que uns 7 anos de idade. Ela estava internada no hospital, em estado de choque, já fazia alguns dias, não saía do estado de choque, porque a cachorrinha dela tinha sumido. Então ela não comia, não bebia, a menina entrou num desespero tal que entrou num estado de choque. E os médicos não sabiam o que fazer. Né? Então ela ficou sabendo que o Gilson achava coisas perdidas. O senhor não poderia achar, ela chorando aos prantos, não poderia achar minha cachorrinha? O Gilson coçou a cabeça e falou para ela, traz alguma coisa da cachorrinha para mim. Uma foto, alguma coisa da cachorrinha. A mulher, tá bom, foi para a casa dela, daqui 15, 20 minutos ela voltou de novo. Falei, olha, eu não tenho foto da cachorrinha, mas eu tenho aqui a cumbuquinha onde ela comia. Ele falou, tá bom, serve. Ele botou a mão assim em cima da cumbuquinha e ficou assim. 5 minutos depois ele falou, olha, essa cachorra está na rua tal, bairro tal, número tal. Vamos lá buscar a cachorrinha. Montamos no carro, fomos lá, a cachorrinha estava lá. Isso é psicometria. Ele pega um objeto associado a você. Os Estados Unidos usam muito isso para desvendar crime de assassinato. Médiuns forenses. Já assistiu um programa, né? Tem um programa na Discovery chamado Médiuns Forenses. Sabe? Então eles vão tateando, né? Ela pega um objeto do crime e começa, ó, esse objeto tá hora, tem um carro assim assado. Consegue ver até o número da placa do carro, às vezes, a filha da puta, cara da médium. Corpo desaparecido, que os caras enterram, jogam, some com o corpo, sabe? E aí o crime não pode ser dentro porque não acha o corpo. A médium fala, ó, esse corpo está num lugar assim, eu estou vendo, tem uma ponte assim, assado, ela está assim embaixo, assim, e vai procurar o lugar agora, né? Você está entendendo? Ah lá, está chegando a Vivi. Olha lá, é a Vivi que chegou, filho. É a tia. Reconhece. Então isso é psicometria. Você consegue, através de um objeto, contar a história dele. E quem está associado a ele. Você sabe até de quem era esse objeto. Por isso que médiuns bons, muito bons, mas tem que ser bom na psicometria. Pega, conta a história da múmia do Egito, do faraó, conta tudo, cara. Porque a informação fica gravada ali. Ele entra e acessa um determinado canal de informação. Tá? A energia radiônica fica impressa ali, fica impregnada. Né? É muito legal. Então, a psicometria também não é tão... É raro também quem tem. E bem. Agora tem uma outra coisa, chamada visão remota. Isso aqui, os americanos adoram usar isso aqui para usar o médium como arma de guerra. Né? Uma das coisas mais complexas na Guerra Fria é você detectar submarino inimigo. Tá? Então ninguém consegue, né? Não existe equipamento hoje para detectar submarino embaixo d'água, com precisão, radar, satélite, nada disso funciona. Eu não sei se vocês sabem, mas durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill tinha na sua folha de pagamento 1.500 médiums trabalhando para ele. Sabia disso? E o Hitler tinha 1.200 médiums. 1.200 paranormais e médiums trabalhando para ele. Mas pagando, tinha folha de pagamento. Na Inglaterra tinha mais. Era uma guerra de médiums também. Vamos ver quem é melhor, tal, né? Você está entendendo? Mas nem todos os médiums eram bons, né? Mas sempre tem um, né? Agora, o médium que é bom, que é muito bom, ele contata os espíritos. Os espíritos não deixam ele fazer essas merdas. Você está dialogando com outro nível de consciência, né? Entendeu?
Entendeu? Então, eles usavam muito, os americanos, radiestesistas. Pegavam o mapa, pegavam o modelo submarino, onde está esse submarino no mapa? O cara tinha que encontrar, através da radiestesia. Sabe? Era a única forma esotérica de você detectar submarino. Então, essa é chamada visão remota. Esse desgraçado, esse Gilson, esse mesmo rapaz, tinha essa visão remota perfeita. E eu vou contar uma história para vocês. Ele já morreu, eu posso contar. Ele não pode reclamar. Mas puxa mesmo. Várias vezes ele vem puxar minha orelha. É gente boa ele. Eu sempre encontro com ele no astral. Né? Ele teve uma vida muito curta. Ele estava lá nos Estados Unidos, ele saiu do Brasil e foi morar lá. E um belo dia eu liguei para ele, era umas 11h30 da noite, eu ligo para ele, para falar com ele. Né? E aqui estava um calor desgraçado, eu estava de bermuda, eu estava uma camiseta cor de abóbora, uma bermuda assim, chinela havaiana. E lá um frio do caralho, nevando lá nos Estados Unidos, né? Onde ele estava, ele morava em Washington. Aí ele falou para mim, Laércio, tá um puta calor aqui, tá nevando, puta frio, né? Tô vendo você de chinela havaiana aí, camiseta cor-de-rosa, bermuda... Já tá puta. Como é que ele sabia? Sabia a cor da minha camiseta, como eu estava vestido. Eu falei, o cara deixa acha submarino em qualquer lugar, ele é uma arma, pô. Você não pode mostrar esse tipo de poder muito abertamente, sabe? Serviço secreto. Ou o serviço secreto pega e leva você, ou o serviço secreto inimigo mata você. Das duas, umas. É. Tu, então? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Tem um departamento psíquico, cara. Eles têm departamento psíquico. Aqui tem apartamento das anta. Só tem anta. Oi? Então, cara, eu não me meto nesse assunto, não. Eu não... Você sabe o que acontece? A gente não deve se meter nesse meio. É um meio perigoso, é um meio que tem assassino, o nego mata você por menos, né? Então não se envolva com essas coisas. Eu não me envolvo. Não quero nem saber. Não precisa. Não precisa saber. Certo, quanto menos me envolver, melhor. Pode falar. Quem? O médium, ele está perguntando aqui se a capacidade é uma capacidade com ajuda extraterrestre, com ajuda do plano espiritual, ou é capacidade pessoal mesmo dele. Não, isso geralmente, todo médium, para ampliar sua capacidade mediúnica, tem equipamento instalado. Tá? Até o médium de incorporação tem, eu vou colocar agora, né? Tudo é amplificado com tecnologia. Incorporação. Existem dois tipos de tecnologia de incorporação. Eu estou revelando coisa que os caras não falam em lugar. Tá? É muito difícil os médiuns falar isso, o centro espírita falar isso. Então, aqui no médium, geralmente aqui na parte de trás do médium, o que vai fazer incorporação, tudo, os negros estão numa caixinha aqui. E é grande, viu? Não é pequena essa merda, não, é uma caixa grande. Né? Eles instalam aqui. Isso aqui é um aparelho, fica aqui. Entra no chakra da garganta e gruda no tronco. Então, existe uma tecnologia aí vocês devem já ter ido em centro espírita, onde você tem dois médiuns trabalhando junto, três médiuns. Vocês já viram isso? Incorporados. Então, um médium incorporado fica dando ordem para outro espírito incorporar no outro médium. Certo? Que eles vão fazer doutrinação, por exemplo. Sabe doutrinação? Aí, se vocês perceberem bem, ele vai falar assim, entra aí no aparelho, entra no aparelho logo, entra no aparelho. E o espírito tem que entrar no aparelho. Mas que raio de aparelho é esse?
Ele não vai, o espírito que está rebelde, que está ali, ele vem amarrado. Aí você percebe que quando ele entra no médium, ele fala, eu não quero estar aqui, o que vocês estão fazendo comigo? Tu cérebro amarrado aqui, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora daqui, o que vocês querem comigo? Ele fica brigando, não fica? Aí você tem que dizer, por que você estava lá na casa daquele cara, né? Não é verdade? Começa a ver todas as merdas que ele fez lá, né? Foi o encosto que foi tirado da casa lá, né? O cara vai ter que buscar, porque você tem que entender o porquê que ele está lá na casa perturbando a pessoa, porquê que ele está encostando numa pessoa, né? Porque às vezes você está numa sessão ali, o encosto vai junto e o cara pega o encosto e enfia ali para explicar o que está acontecendo. Aí é o seguinte, lá vai eu fazer de novo o que não deve. Aí tem novamente, os caras levam, do centro espírita, eles levam o equipamento, né? O pessoal da... Por isso que tem que marcar a hora certinha, começar no horário, porque não vai só os espíritos, vai ele leva uma traia toda de equipamento junto. Aí eles têm um equipamento assim que é uma caixa, tá? É uma caixa. Né? E também dessa caixa tem um painel de controle aqui do lado, né? Fica quase que flutuando assim, o cara fica trabalhando ali, um cara fica aqui, atrás dele, né? E aí os espíritos que estão contando. Aí quando o cara vem esses brabos, que se largar ele quebra tudo, sabe? Não pode largar o filho da puta, senão ele quebra tudo. Ele incorpora o médium e faz o estrago, sai dando escândalo, que rola pro chão, né? Aquelas pombas levanta a saia, tira a roupa, fica pelado. Então você não pode largar. Faz, mas você não pode largar, então você não pode deixar. Então o centro espírita mais organizado, os caras botam ele aqui, ó. Entra no aparelho aí, entra seu merda, entra no chicote, pá! Brincando, né? Assim. Aí o espírito ele entra aqui dentro, tá? E aí aquela caixa lá ele tá travado. Ele fica travado lá dentro, os negros não deixam. Ele já vem meio amarrado também. Já vem precisando forças. Aí, presta atenção. Daqui saem os fiozinhos que conectam lá, ó. Cabo HDMI. Cabo HDMI. Aí, o que acontece? Esse cara que está no painel de controle aqui, a hora que ele aperta o botão, o médium já não é mais o médium. Daqui para baixo, ó, o médium não manda. Então a voz é do espírito e os movimentos do corpo é do espírito. Mas como o cara está travado da máquina, ele não deixa o cara mexer o braço, não deixa o cara levantar, só grita, fala merda, xinga todo mundo, né? Mas só... Então os espíritos têm um controle total daquela reunião mediúnica para dialogar com aquele espírito, saber por que ele está daquele jeito, Acho que muitos que já foram em centro espírita já viram uma coisa assim, né? Mas por isso que o cara fala, entra no aparelho. Entra no que aparelho que ele vai entrar? Ele não incorpora no médium direto. Coitado do médium se fosse assim, né? Aquela porcaria que ia na aula dele. Não, depende do médium. Tem médium de incorporação que ele é consciente e tem que é totalmente inconsciente. O melhor médium é um totalmente inconsciente. Porque aquele que não interfere em absolutamente nada é a personalidade 100% do espírito que está ali. Você quer ver o Divaldo? O Divaldo, quando ele começou, né? Você vê o que é um médium 100% bom. O Divaldo foi convidado para dar uma palestra na Alemanha. Para os alemães, né? Tá. Então ele foi, chegando lá, ele começou a dar a palestra e o tradutor traduzindo. 10 minutos de palestra, chegou um espírito para ele assim e falou, pode parar que esse tradutor está traduzindo tudo errado. Pode deixar que eu faça a palestra no seu lugar. Incorporou e deu a palestra em alemão. Incorporou o Divaldo, deu a palestra inteira em alemão. Mas não era mais o Divaldo. O Divaldo não sabe falar alemão. Entendeu? Isso é um médium, um bom médium que entrega o corpo. Pode usar, use e abuse. Né? E aí, ao país que ele ia, ele falava a língua do país. Dava palestra na língua do país. Ia na Inglaterra, dava uma palestra em inglês. Se ia na França, dava uma palestra em francês. Então, isso é um médium de incorporação 100% bom. Entendeu? Que ele deixa passar
100% da personalidade do espírito. Ele não influencia na mensagem que vem. Tá? A mesma coisa na psicografia. A psicografia, o cara que é bom, ele até assina igual a assinatura do... O Gasparetto, toda assinatura que ele assina nos quadros é idêntica à dos quadros originais. A assinatura do Van Gogh é igual, a assinatura do Zuckerberg é igual, a assinatura do Picasso, tudo é igualzinho. Essa é outra coisa interessante também. Quando ele psicografa uma carta de uma pessoa, às vezes o Chico psicografava a carta de uma pessoa, um filho, uma pessoa que morreu, as pessoas ficavam entusiasmadas porque a assinatura era igual. A letra, às vezes, vinha igual à letra do cara. Podia comparar, se pegar a letra do caderno do cara e a letra do psicografia do Chico era igualzinho, e a assinatura era igual também. Então, tem dois tipos aí, tá? Geralmente, é com equipamento. Com equipamento, a coisa está mais perfeita. É possível, né, o espírito chegar perto do médium. Oi, filho. Chegar perto do médium. Vai lá, deita lá. Chega perto do médium já tem esse equipamento. O espírito já é um espírito mais avançado também, já não é aquele que vai dar escândalo. Então ele leva um negócio portátil. Ele pluga no médium. E aí ele pode ficar próximo. Por exemplo, os espíritos e os ETs nunca incorporam eu dentro, ele fica na minha frente. Ele fica na minha frente conectado por equipamento. É interessante que eu fico atrás. Vocês não estão me vendo, mas seria muito... Eu jamais, né, gostaria, por exemplo, de eu ficar aqui e o mestre ficar atrás. Não, o mestre fica na minha frente. E ele fica falando com vocês. Eu não estou nada. Ele não fica falando para minha nuca, para minha cabeça. E a mesma coisa o ETzinho. Quando o ETzinho quer fazer uma coisa, ele fica na minha frente, em pezinho, na minha frente, ou sentadinho, né, e controla eu. Né? Eles são tão sofisticados que eles podem me controlar de onde eles estão, para nem vir aqui. Porque os aparelhos que eles instalaram em mim, eu tenho um monte de aparelho desse tipo aí. Então, tem um caso na ufologia que passou esse dia no History Channel, não sei se vocês já viram, né, contado, eu mandei para vocês, mandei do meu grupo lá. A história é a seguinte, presta atenção, isso é muito interessante, isso é casuística ufológica mesmo, mexicana. Um rapaz novo, um moço novo, foi para uma aula de instrução de voo, daquele teco-teco, sabe? Ele estava aprendendo a pilotar. E era uma das primeiras aulas, assim, prática dele. Ele estava com sexidade lá, certo? E levantou, era o primeiro voo solitário, sozinho dele, voo solo, sem um instrutor do lado. Então, saiu. Quando deu um tempo de voo, ele começa... né, a falar que tinha um objeto seguindo ele, tinha uma coisa assim, e de repente, uma voz metálica. Nós somos extraterrestres, assim, assim, assado. Começou a falar com a torre de controle de Acapulco. Né? Aí, então, e toda uma mensagem falando que eles eram extraterrestres, estavam usando apenas o corpo daquele rapaz para... Aí, para corroborar a história, o avião não tinha instrumento sofisticado, não conseguia fazer, ele ficou 3 horas voando, e saiu de onde ele estava e desceu no aeroporto de Acapulco. O avião só tinha autonomia de voo para 40 minutos. Ninguém consegue explicar como é que ele chegou em Acapulco. 3 horas depois do espaço voando. E isso o próprio controlador de voo dando depoimento, que conversou com o piloto e tal. Todo mundo foi investigar o avião, os técnicos, e eu falo, pô, não é possível que esse cara chegou com esse avião aqui. Saiu lá tantas horas, ele não podia estar voando isso aí. E a voz metálica, meio metálica, falando que era um extraterrestre, né, que estava em patrulha, blá, blá, blá. É muito interessante. É exatamente isso. Quem já ouviu eu contar a história da Margarida? Da Margaluca? É assim que a nave estava lá e o equipamento começou a controlar ela e falava comigo. Não estava em incorporação, não tinha incorporação. Era um controle à distância.
Imagine um ET dentro de uma nave lá do céu, parada, fazendo um movimento assim para a gente, e aqui uma médium, de repente trava e começa a falar que é o ET que está dentro da nave falando comigo. Que tecnologia que eles estão usando? Só pode ser coisa assim, ó. Wi-Fi. Esses equipamentos que os negros instalam aqui, é tudo eles mesmos que instalam. Eles sabem que vai conversar com você, que vai trabalhar com você. Eles instalam esse equipamento, mas ele tem os equipamentos dele e fala com você onde ele estiver. Ele trava você e usa você para falar com as pessoas. Isso, aí você pensa que o cara está incorporado, mas ele não está incorporado, está numa espécie de transe mediúnico, né? Que a gente chama de um transe mediúnico operado por tecnologias avançadas. Obsessor, aí já é outra coisa. Tem. Aí geralmente o seguinte, todo médium de centro espírita, de centro de umbanda que incorpora, tem aparelho, tá? Isso já são tradicionais. Agora, aquelas pessoas que estão sem equipamento, quando elas estão sem equipamento, é aquelas que dão escândalo em igreja crente. Sabe o que dão escândalo em igreja? Cai, fica lá. É o Satanás do corpo, tira o Satanás, né, Ananda? Na verdade, não tem Satanás porra nenhuma, tem um choque, a gente chama de um choque de frequências. Você tem um espírito e tem um médium meia boca, que não está sintonizado. Então, quando há esse choque áurico, esse aqui entra num transe, mas um transe epilético. Começa a dar curto-circuito no cérebro do cara. E os caras detectam epilepsia. E não é epilepsia, não é doença. Epilepsia é um médium mal desenvolvido. É um médium sem o aparelho dos caras instalado ainda. Tá? Meus amigos, da mesma forma que ele pode instalar um equipamento para o cara se tornar um bom médium, eles podem bloquear uma pessoa que está assim desse tipo. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu vou trazer essa pessoa aqui, um dia ela vai falar. Em 1990, eu tinha um espaço em São Paulo, como eu disse para vocês lá. Eu tinha um espaço em São Paulo e uma senhora frequentava direto o meu espaço lá e ela era da Umbanda, né? E a filha dela, ela tinha uma filha de 16 anos de idade. Imagina uma filha de 15 para 16 anos de idade. Uma menina bonita, na escola, no ginásio, incorporava no meio da rua, incorporava dentro da sala de aula. Imagina a desgraça que não era para as amigas, para a professora e para a vida social dela. Né? Incorporava, começava a falar línguas esquisitas, começava a falar coisa com coisa, sabe aquelas coisas? E todo mundo morria de medo da menina, né? Acabou de medo dela. E o duro, que ia no centro espírita de Umbanda e ninguém resolvia. Ninguém resolvia. O médium, os umbandistas lá, porque ele é médico, tem que desenvolver, papapá. Uma hora a vida da menina está sendo uma desgraça isso aí, ao invés de ajudar, está piorando a vida social dela, a vida dela. E ela contou essa história para mim. Eu falei assim, traz a menina que eu quero ver. Então, um dia à tarde, um sábado à tarde, ela levou a menina. Eu olhei a menina, olhei e falei assim, ela realmente é médium mesmo, né? Eu não sei o que fazer. Eu falei assim, você já levou em todos os espíritos? O que falaram? Os espíritos dizem que... Eu falei, então não tem jeito. Vamos chamar o ET, o Grayzinho. Se os espíritos não resolvem, só o ET resolve, meu filho. Ou não resolve mesmo, vai ficar na merda. Aí o Grayzinho veio, era antes da palestra que eu ia dar, à tarde. Ela chegou uma hora antes, né? Eu ia dar uma palestra no sábado à tarde, ela chegou. E aí o Grayzinho, meu amiguinho, veio. Ele olhou, pegou o aparelhinho dele, olhou, falou, espera um pouquinho. Saiu. Daqui uns 10 minutos ele voltou. Ele voltou com uma caixinha pequenininha, um aparelho assim pequenininho. Ele falou assim, ele colocou na minha mão, ele falou assim, dá na sua mão, coloca isso aqui na nuca dela. Eu falei, relaxa aí, bem tal. Aí eu fui lá atrás. Bom, quando eu coloquei, você imagine aqueles aparelhos, que é assim, ó. A hora que grudou, sai todos os fiozinhos automáticos, começa a entrar na pessoa. Parece aqueles filminhos sabe aqueles filmes de Alien? Sabe, aquele filme de Alien. Instalou o aparelhinho. Ele voltou e falou para mim,
ela não vai incorporar nunca mais agora, a não ser quando ela ficar adulta, ela se tornar uma senhora, ela decidir que ela quer ser uma médium, que ela quer trabalhar na espiritualidade, aí esse equipamento será retirado e ela seguirá a vida dele. Mas agora, nessa idade, ela não vai incorporar mais. Depois daquele dia, aquela menina nunca mais incorporou. E eu posso trazer a mãe dela, e é ela hoje aqui que está para contar essa história para vocês. Ela estava para vir aqui esse dia, ela entrou na internet conversar comigo. Oi? Você não conhece. Ela nunca veio aqui. Né? Entendeu? Hoje a menina trabalha no centro de Umbanda. Ela trabalha como médium na Umbanda. Tá? Casada, tudo, já foi, mas a vida dela foi consertada. Porque se ela continua daquele jeito, pô, é duro, né? Aquilo que eu falo, tem no mundo espiritual, tem níveis de autoridade. Primeiro, por que a menina estava sofrendo aquela intervenção? Por que nenhum espírito curava ou resolvia o problema? Tinha que vir uma hierarquia superior com uma tecnologia avançada para corrigir aquele problema. Por isso que eu falo, às vezes é mais fácil falar com o chefe direto. Porque subalterno não resolve nada. Só burocracia, né? Não, passa amanhã, que amanhã eu vou falar com o chefe, e não fala nada, né? E fica lá enrolando. Né? Essa história de mediunidade, assim, foi muito interessante, cara. Foi muito interessante. O trabalho que ele fez para consertar a menina. Né? O ETzinho é o sarro, ele é muito bonzinho. Muito. Mas eu pergunto, então, mas por que não resolveram antes? Precisou vir até mim. Quem que sou eu? Não sou ninguém, cacete. Por que os outros não resolveram, então? Essa é a vantagem, a única vantagem que eu tenho. Mas eu pergunto, por que não passaram isso para o chefe? A menina estava sofrendo daquele jeito. E não é necessário ela sofrer daquele jeito. Né? Depende. Esses grandes médiuns que nós conhecemos aí, o Zé Ligó, né, fazia grandes projetos, Chico Xavier, Divaldo, esses são médiuns programados antes de encarnar. Você vê, eles não fazem nenhum esforço para ser médium. Eles são médiums naturais. Tá? Eles já encarnam com os dons abertos do plano astral. Já faz, o projeto, o plano espiritual é um projeto antes de encarnar. Olha, nós vamos fazer um projeto com você, nós vamos levar a mediunidade para a Terra, nós vamos levar, sabe? Gasparita, a mesma coisa. Todo esse pessoal é programado. Né? Antes do cara encarnar, ele programa a missão que ele vai cumprir. Tá ok? Então é assim que funciona. Juliana, tem perguntas aí, Juliana? Do pessoal de casa? Professor, hoje em dia, os médios de incorporação são, na sua maioria, conscientes e raros. Não existem mais médios inconscientes que não lembram de nada? Existe. Eu, às vezes, não lembro. Eu, às vezes, incorporo umas entidades que eu não lembro de nada. Né? E tem médium, sim. Né? O que é, Ju? Não tem uma boa pergunta? Então, vai. Isso é normal de acontecer? A Umbanda, por exemplo, não acredita que existem médios inconscientes. Então, o fato de algumas linhas eu já acreditar ou deixar de acreditar não muda as coisas. Tá? Antigamente, tem um monte de gente que acredita que a Terra é plana. Isso não muda os fatos. Certo? Não adianta você, né? Antigamente achava que a Terra era o quê? E não mudava os fatos. Entendeu? O fato da Igreja Católica não acreditar em reencarnação, isso não muda o fato que não existe reencarnação, sabe? Então, não coloca certas questões como fatos porque tal religião disse, como verdade. Tá? Então é muito importante a gente entender essas coisas. Por exemplo, o Zé Arigó era conhecido os maiores médios de cura
certo? Um dos maiores médicos abria a pessoa, tal. Um belo dia, né, a hora que ele volta da incorporação, e ele vê a roupa dele suja de sangue, ele desmaia. Que ele não podia ver sangue, o Zé Ligó. É um cirurgião que não pode ver sangue, né, Elaine? Você imagina, né? Na fase de estudante não tem muito aluno que desmaia? Hã? Quando veio aquela cirurgia, abre o negro, pá, desmaia. Né? Eu já não tenho esse problema, não. Eu já posso abrir, eu ajudo até abrir. Pode deixar, dar o bisturi para mim que eu meto a faca. Que medo, né? Não, eu não tenho. Não. Essa é a Ju ali, candidata veterinária, né? Parece o Bernie, ela corre do Bernie. Corre do Bernie. Eu vou lá espremo o Bernie. E outro dia pulou, quase que ela engole. O Bernie pulou assim, tava com a bocão aberta. Hã? Ah, não espreme Bernie. Abre o peito do cara, não espreme Bernie. Vai, merda. Morro de nojo? Ah, pelo amor de Deus. Eu gosto tanto de espremer Bernie da mesma coisa que eu espremo cravo. Porque é gostoso espremer cravo, né? Aquele que está maduro, né? E o Bernão tem aquele Bernie que está meio verde ainda, assim, não sai. O bonito é aquele bonitão. Assim, puf, puf. Não, mas sai bosta nenhuma. Tem hora que não sai, não, cara. A melhor coisa é não ficar dando capistar, ficar envenenando meu bicho. Eu tiro no tapa. Tiro o Bernie no tapa. Sai daí, pá, pula fora. Né? Mas é legal. Onde eu estava mesmo? Ah, pergunta, Ju. Fala aí. É Bir. O Bir lá também. Ó. Dentista que não pode ver sangue, né? O Bir pode. A Vivi que desmaiava. Curou isso aí, né? A Vivi desmaiava. Um dia ela meteu uma canela na mesa. Ela meteu a canela na mesa assim, né? Ai, lá, esse puta dor na minha canela. Na hora que ela viu que estava sangue, pum, desmaiou. Antes da dor, ela não desmaiou, só porque ela viu o sangue. Oi. Certo. Os guias espirituais, né? Calma que nós vamos ter isso aqui ainda. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Porque aquela velha história, qual que é a missão do médium? Né? Ou seja, por exemplo, eu escolhi, por decisão na minha vida, certo? Você vê, eu larguei o Unicamp, larguei minha carreira de cientista, larguei tudo para servir esse caminho, para servir os meus irmãos extraterrestres. Era tudo que eu queria na minha vida. Você imagine para um cientista, presta bem atenção, para um cientista que queria fazer carreira de astrofísico, de repente eu contato com os caras. Eu mando aquele telescópio a merda. Eu falo com o cara, meu. O cara que sabe de tudo. Você está entendendo? Então, eu acho assim que quando eu larguei consciente, sabendo que eu não estava perdendo nada. Muito pelo contrário. Eu estava entrando num caminho que nenhum cientista foi, que nenhum cientista ousou ir, e eu estava tendo frutos ali. Você também entende? A gente viveu experiências incríveis com os ETs, e até hoje eu vivo. Então, cada médium, quando faz as suas escolhas na vida, até antes de encarnar, ele vai ter a egrégora ao lado dele, aquele grupo de espíritos que vão trabalhar com ele, que vai executar aquela missão. Você está entendendo? Então, o médium, ele é um mediador apenas. Agora, o que vai ser passado através dele? O que vai vir através dele? Então, no caso do Chico Xavier, tem todo um grupo de livros e informações que eles queriam passar através do Chico. Então, o Chico era apenas um plotter aqui. Certo? Um plotter para... O Chico nem sabia o que estava sendo escrito, e muitas vezes o Chico chegava lá, jogava a página. Você sabe o Allan Kardec? O Allan Kardec, quando ele estava fazendo pesquisa, tinha aquelas duas meninas. Acho que tinham uns 16 anos, né, 15 anos, não lembro agora a idade delas. Eram duas irmãs gêmeas. Olha como é que ela psicografava. Vê como é que é doido. Parece plotter de computador mesmo.
Sabe? Só pode ser. Porque é o seguinte, uma estava psicografando uma página, a outra estava psicografando a outra já. Entendeu? Essa psicografava a página 1, a outra página 2. Aí passava, a página 1, a outra página... Porra, parecia dois plotters simultâneos imprimindo o negócio. É muito louco, não é? Para depois se juntar tudo e ler e dar tudo certinho a história. Né? Vocês não assistiram o filme do Kardec? Lembra das duas meninas que psicografavam duplamente? Cada um psicografava uma folha da mensagem? Sim, mas não. Sim, mas não era simultâneo. Isso sim, por capítulo. O Divaldo, né, psicografava. O Nosso Lar, o filme Nosso Lar, é psicografado por dois médiuns. Pelo Chico e o Divaldo. Não, o Divaldo não, o Valdo Vieira. Valdo Vieira. Valdo Vieira. Então, é muita tecnologia envolvida, sabe? É muita tecnologia. É que naquela época, só tinha máquina de escrever, né? Aqui. Ninguém entendia essa merda. Hoje não, você pega um computador, você manda imprimir de ponta cabeça, traz para frente, do lado para trás, não é verdade? Você tem um arquivo pronto já lá. A Zíbia psicografava no computador. E é engraçado, uma vez eu fui lá no Caminheiros, lá no espaço do Gaspareto, que a mãe dele tinha uma sala lá. Ela gostava de mim, a dona Zíbia me adorava. Por causa do projeto TED, do livro que ela tinha lido, né, gostou. Aí eu entrei lá, ela estava no computador psicografando. Ela psicografava no computador. Não psicografava com caneta mais. Já direto, para facilitar o translate. Né? Aí ela, Lécio, você vai vir me dar um abraço, dona Zíbia, ai, Lécio, que bom você está aqui e tal. Né? Porque às vezes eu ia dar palestra lá e tal. Né? Eu dava palestra no espaço do Gasparito, lá no Rio de Janeiro também. Lá no Rio, várias vezes, lá na Glória. Né? Uma vez eu fui lá no Centro Espírita, foi um motorista de táxi. Não sei se você conheceu o Centro Espírita do Gasparito na Glória lá. Tinha um espaço chamado Reviver, Renascença, não sei como é que chamava lá. Aí é um espaço grande, um prédio enorme, cara, enorme. Você não tem noção do tamanho do prédio lá no Rio, que era do Gasparito. Aí, quando o motorista deixou de táxi, aí um quarteirão acima ele falou assim, ó, daquele quarteirão para cima você não passa. Porque daquele quarteirão para cima quem manda é os bandidos. Você não sobe lá. Até aqui, inclusive nem eu vou lá. Se você fosse mais para cima eu não ia. Largar você aqui a pé. Eu não sei que favela que tem lá para cima, a Glória ali. Não sei, né? Eu não lembro como é que é. Né? Hã? Não sabe qual que é, né? Você sabe onde era o Centro Espírita do Gaspareto ali? É o chamado Vida e Consciência. É a mesma filial daqui de São Paulo. É o Vida e Consciência que ele tinha. Né? Pergunta, Ju. O que tem aí? Professor, quando eu era mais nova, tinha medo de desenvolver minha mediunidade por pura ignorância. Hoje, mais esclarecida, eu gostaria de desenvolver. Tenho que ter permissão dos mentores ou é uma decisão minha? Somente sua. Né? As decisões estão em nós. Agora, veja bem. A mediunidade é uma via de dois. Né? Não adianta nada você querer e o espírito não querer também. Né? Conversar com o seu espírito não quer conversar com você. Né? Então, você pode desenvolver algumas mediunidades independente do espírito, por exemplo. Por exemplo, vidência. Não depende do espírito querer não falar comigo. Né? O médium começa a ver tudo que está em volta. Né? Ele começa a ver. Certo? E tem uns espíritos que vai trabalhar com ele e outros não. E assim por diante. Tá? Então, é óbvio, né, que a escolha está com você. Olha, primeira vez que eu tive contato com o ET chegou para mim e falou assim, você permite que a gente faça um trabalho com você? Você dá a sua permissão? É isso que você quer? Não tem negócio que ela vem invadindo a sua vida, fala o que quer, né? Não, é tudo uma conversa. Quando você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, os espíritos têm o maior respeito por você. Uma conversa, tudo conversado. Não tem, já pega e derruba o cara no chão e fica lá estrebuchando.
Depois nós vamos ver o que acontece. Não, tem outras formas de fazer a coisa, né? Não precisa essa maluquice toda. Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Tem uma vírgula aí, certo? Todos vocês devem tentar, devem buscar. Vocês não sabem quando e como o plano espiritual vai intervir e vai ajudar. Vocês não sabem, eu também não sei. Você pode ter uma pedra tapada até 90 anos de idade, depois 90 anos iluminou, vem a luz, pá, entendeu? E daí, quem que é? Não pode perder, a esperança é a última que morre. E depois que morrer também você vai ficar com o saco cheio de ver espírito, sabia disso? Você vai falar, tomando, agora eu não quero ver espírito também, todo mundo dá merda. Já morri mesmo. Agora eu quero ver gente viva. Você está lá do outro lado, agora eu quero ver gente viva. Isso que é engraçado, os mortos que lá nós estamos, ficam loucos para vir aqui ver gente viva. E a gente querendo ver a gente é morto, está lá. Eu nunca se contenta com nada. Vocês não têm noção como eu dou risada com os espíritos dão risada comigo. Né? Você não é de seriedade que você vê, que é coisa do século passado. Que a gente dá risada pra caramba com os espíritos. Eles aprontam comigo também, você não tem noção quantas piadas que ele faz comigo. Sabe aquelas pegadinhas? Faz pegadinha comigo o tempo todo. Você acha que me assusta? Você acha que esses filmes de zumbi me assusta? Filme de vampiro, então? Pelo amor de Deus. Filme de vampiro, eu dou risada. Oi? Em relação à previsibilidade dos médicos, você acha que eles têm em relação ao que pode acontecer depois dessa pandemia? Deixa eu explicar ali, é premonição, é uma capacidade que a gente não discutiu ainda. Né? Deixa eu escrever ali. Aí tem uma outra capacidade em médiuns, que é a premonição. Tá? Então, a premonição seria o seguinte: previsão de eventos futuros. Eu sou um físico. Você acha que eu não ia discutir com o espírito? O Grayzinho fala para mim, se a gente soubesse 100% do futuro, não teria graça a vida. A vida não tem graça nenhuma, sei o que vai acontecer amanhã. Certo. Então, na verdade, ninguém vê o futuro verdadeiro. Não tem nenhum médium que vê o futuro verdadeiro. Não adianta você jogar baralho para a turma aí, perder o futuro, que não vai prever o futuro. Você tem tendências. Probabilidades. A vida, como a vida do ser humano é muito previsível, não sabe o que você vai fazer amanhã? Você vai acordar às 7 horas da manhã, vai para o trabalho, uma hora cai um pé na sua cabeça, você está entendendo? Você vai passar por aquela rua, naquele horário. Bom, então, como é que o Nostradamus viu o futuro? Ele não viu o futuro. Vocês têm que conhecer o Spielberg do astral. O Spielberg do astral, vamos supor, todo mundo sabe, quem que não sabia há 1000 anos atrás que nós íamos ter avião, ia ter foguete, ia ter bomba atômica. É previsível. É altamente previsível. Você dá um tipo de conhecimento para o ser humano, a partir dali vai desenvolver uma tecnologia. Vão descobrir a eletricidade, da eletricidade vão descobrir o motor, do motor vão fazer um carro. Isso é normal. Você está me entendendo? Isso já aconteceu em outros planetas, isso já aconteceu em outros mundos pela galáxia, em outros projetos, porque tudo é controlado pelo plano, pelo comando. Entendeu? Então, o que os caras lá no astral fazem? Eles fazem uns vídeos, da mesma coisa que o Spielberg faz aqueles vídeos do dinossauro, certo? Não parece perfeito? É perfeito os filmes de dinossauro do cara. Você não consegue, aqui olhando, falar que é uma mentira. Você vê o ser humano junto com o dinossauro comendo o ser humano, uma beleza, né? Entendeu? Então o que esses caras fazem lá no mundo espiritual? A tecnologia é muito mais avançada. Eles pegam um filme de uma possibilidade futura e projetam na sua cabeça. E implanta.
Aí você tem aquela visão. Mas não está vendo futuro bosta nenhuma, está vendo uma coisa que um cara implantou aí dentro de você. Certo? Então, essa evidência, ela tem uma tendência de acontecer. Mas tendência, significa vai acontecer. Certo? Nostradamus, todo mundo espera uma guerra nuclear, né? Eu esperava uma guerra nuclear. Nostradamus fez a seguinte previsão. Eu estudei muito a Nostradamus. Nostradamus é difícil de interpretar. Mas tem uma previsão do Nostradamus que ele fala assim, que a Rússia e os Estados Unidos se unirão para enfrentar um inimigo comum, que é a China. Isso, na década de 30, 50, 60, 70, ninguém imaginava isso. Mas hoje, todo mundo sabe que a China está top, vai dominar o mundo e vai causar. É que é o seguinte, é que os ETs não vão deixar essa terceira guerra acontecer. Vocês viram um vídeo que a Fox divulgou ontem? A Fox teve essa semana um noticiário de 30 minutos, praticamente, falando desse caso. A Marinha dos Estados Unidos, em 2018 para 2019, foi fazer um treinamento, que eles chamam de treinamento, né, de ataque nuclear. Então, eles foram com a frota, submarino, porta-aviões, né, fragata, tudo, e armado com armas nucleares. Eles foram fazer um treinamento. Apareceu mais de 20 naves extraterrestres circundando, fechando tudo. Os negros não conseguiram fazer o ensaio, voltaram tudo para casa. Porque eles invadiram o espaço aéreo da frota. Isso aí deu o maior rebubu. Isso está dando o maior rebubu da paróquia. E no dia 4 de junho, quando que é 4 de junho? Amanhã? Tchan, 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 tchan. Amanhã, acho que parece que 18 horas, o Pentágono ia liberar grandes fatos sobre os UFOs. Hã? Não, nós não sabemos o que ele vai revelar. Nós não sabemos. É uma informação que eles vão revelar documentos ou alguma coisa, eles vão fazer uma declaração, o Pentágono, que até hoje o Pentágono não fez declaração. O Pentágono vai vir, um porta-voz, vai falar e vai mostrar alguma coisa do que eles sabem e do que eles não sabem. Nós estamos esperando para amanhã. Não sei. Entendeu? Que os UFOs interferiram de tal maneira que pararam o ensaio nuclear. Eles estão com a pulga atrás da orelha, eles estão com medo de segurança. Eles estão com a pulga atrás da orelha sobre segurança. Porque eles não têm o que fazer com esses caras. É uma força muito sofisticada, muito avançada. Entendeu? Da Fox. É noticiário da Fox, tipo o CNN. Tem a Fox News lá, que é uma CNN, que é 24 horas de notícia. Eu posso passar hoje para vocês à noite, eu tenho telão aqui, eu posso passar, vai ser só que está em inglês. Vocês conseguem entender um pouquinho inglês? Não, a gente vai traduzindo. A gente vai traduzindo para vocês. O que eles estão falando lá. Não, porque o inglês aquele inglês ali é fácil de entender. Hã? É rápido, ele fala, mas vai mostrando, tá, bota texto, a gente vai entendendo o que ele está falando. Mas você não viu o Obama, um mês atrás, até no grupo, ele falou que existe o OVNI, que ele sabe que existe. Sabe que existe. Os presidentes têm acesso, né? Quando sobe lá, chega. Né? Então, hoje à noite, a hora que escurecer, né, bota no telão aqui. Tá? A gente passa os vídeos. Passo daquele da sintonia também, vocês verem, tá? A experiência. E vamos passar esse vídeo do disco voador, aí, do ET americano. E vou passar esse vídeo, que é um ufólogo mexicano, e ele tem um programa de televisão no México, e ele é ufólogo profissional mesmo, né? E esse cara, ele está fazendo a previsão de que o Pentágono vai liberar um documento, vai falar, vai dar uma declaração agora dia 4. Eles estão todos esperando, lá, todos os ufólogos estão, a purga está olhando, né? Para ver o que vai sair disso. O que eles vão, né? Porque eles não têm mais como esconder, sabe? Eles não têm. Porque eles vão dar um contato em massa. Estou falando que o CT vai dar um contato em massa, em breve. Viu, Vivi? E eu quero que acabe mesmo. Né? Eu estou aqui para apertar o botão. Deixa que eu aperto o botão.
para o mundo, né? Para essa brincadeira aqui, né? Mas não vai acabar nada não, tá? Nós estamos só no começo. Agora que o negócio está ficando bom, vocês querem parar? Né? Agora que o diabo está solto. Em 2019. Só que eles publicaram agora, soltaram agora, né? Entendeu? Tem muita gente abrindo a boca. Tem muito ex-militar abrindo a boca. Esse é o problema, que eles não estão conseguindo segurar. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar para você. A coisa funciona assim. A Fox News, a CBS, os caras são bilionários. Então ele chega para o cara e diz, ó, $1 milhão na sua conta. Revela tudo para nós aí. Isso é furo de reportagem, que rende milhões para a televisão. Entendeu? Então é muita grana envolvido. Saca? Aí o cara fala mesmo, né? Pô, já tô morrendo já mesmo. O cara está com câncer terminal, o cara dá dinheiro para a mãe, para a tia, cunhada, tudo que está lá. E conta a história, cara. Abre o bico mesmo. Tem muita gente assim. Tem. E eu quase que entrei nessa. Mas esses dias atrás, sabe aquele alienígena do passado? Aquele pessoal de Socorro, aquele pessoal todo, eles vieram falando que a ONU está com o protocolo pronto já, tal, né? E eu sei quando foi elaborado isso. E quem participou dessa elaboração? Aqui do Brasil. Quem comandou a elaboração foi uma cientista aqui do Brasil. Tá? Eu sei quem é. Ela foi me procurar para ajudar ela. Não posso. São gente da área científica, da área militar, tudo envolvido. É internacional isso. É um protocolo internacional que a ONU teve que assinar, que fazer para todos os países membros da ONU assinar, que é como proceder diante de um contato extraterrestre. Então todos os países têm que proceder dentro da mesma forma. Não pode atirar, não pode, sabe? Tem uma série de coisas assim dentro desse protocolo. E isso está distribuído. Entendeu? Então as altas autoridades militares de um governo como o Brasil têm esse material. Então, se acontecer uma nave aparecer, a Força Aérea não pode. Teve um comandante do Sindacta aqui nesse espaço. Você sabe que é um comandante do Sindacta. É comandante. Não é um trabalhador. Ele foi 2 anos comandante do Sindacta em Brasília, um coronel da Força Aérea. Não é isso que eu estou falando, não, do Rio. Né? Ele esteve aqui, assistiu um seminário de ufologia com a gente. Agora eu pergunto, o que um comandante do Sindacta, que estava nas operações lá, certo? Quer saber como proceder diante do ET? É óbvio que esses caras... Né? E aí eu orientei muito bem ele. Falei assim, a única coisa que vocês não podem fazer é levar um avião armado. Você pode até interceptar, manda um caça lá, acompanhar a luz, mas só isso. Eles não são ameaça. Né? Se fosse também, nós estávamos fodidos. Né? Se fosse ameaça, nós estávamos numa merda desgraçada. Sabe que vai enfrentar os caras? Aí eu falei para eles, vocês não podem enfrentar gente que está morta. Essa é uma realidade que os americanos não sabem. Os americanos não sabem que eles estão enfrentando gente morta. Tá? Que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Eles só materializam. Imagine a cena, um espírito morto, há uns 500 anos, materializa aqui na sua frente. Né? E você quer dar um tiro nele. Você quer matar ele. É isso que acontece quando uma nave extraterrestre materializa em espaço aéreo americano. Você quer derrubar, quer destruir, né? Como? Você tem que entender que todo o nosso militarismo, toda a nossa força militar só serve para uma coisa, matar pessoas. É a única forma que você contém o inimigo, né? Como é que você mata alguém que já está morto? Tem como. Então essa é uma coisa impossível de você enfrentar. Por isso que não tem como você enfrentar, né, uma força desse poder, com esse poder. Essa é a frota extraterrestre da Federação aqui na Terra. São frotas superiores, que eles só adensam. Então você não tem como agir com eles. Né? É complicado. Certo, Ju? Mais uma pergunta aí. Professor, para me conectar com o Djar, tem que ser por aparelhos extraterrestres ou pode ser por desenvolvimento mediúnico?
Então, nunca esqueça que desenvolvimento mediúnico está ligado a implante de equipamento sofisticado em você. Isso é inevitável. Tá? É inevitável para o médium ser um médium muito bom, acessar certas faixas de frequência, o implante de equipamento sofisticado controlado por inteligências avançadas, pelo plano espiritual superior. O plano espiritual superior não fica trabalhando com passinho de mão, assim, não. Pode esquecer, isso é coisa do passado. É coisa que ele não vê o que está acontecendo do outro lado. É tudo alta tecnologia. Você não imagina, é coisa de bilhões de anos de tecnologia na nossa frente. E a ideia da opinião fazendo Não. Então, é o espiritismo, sabe o que acontece? O espiritismo, ou esse pessoal do kardecismo, eles não foram além, eles não tinham autorização para ir além. Então tudo tem que ser o que estava dentro de você aí, né? Por que nem o espírita fala de equipamento sofisticado que fica em volta? Não, porque a ideia é que eu desenvolvendo, trabalhando a glândula pineal para poder ter esse desenvolvimento. Sim, mas aí... E da expansão de consciência. Então, tudo no espaço, no tempo, o corpo humano, o corpo biológico humano, ele tem limites. Limites operacionais, limite de capacidade, sabe? Então, o que a eletrônica faz para nós? Amplia a nossa capacidade, amplifica a capacidade. É isso que eles fazem com o médium. Eles podem pegar um médium meia boca e transformar num super médium. É isso que o equipamento faz. Por exemplo, imagine aquela pessoa. Eu já imaginei várias vezes essa pessoa, né? Faz um curso de Reiki no fim de semana, acha que vai curar meio mundo. Sabe? Entendeu? Aí você vê o cara dando passe, uma bostinha de energia cai no chão, assim, mijada de cachorro. Sai nada na mão do cara, vai curar o quê? O cara, né, carnívoro a vida inteira, canais tudo entupido, né? O cara faz assim com a mão, melhor que nem processo, nem, né? Vai sujar o cara. Então, imagine se não comesse carne, né? Você está entendendo? Também, sabe? Sabe por que aconteceu isso? Porque ele já mandava uma energia, o cara já era sujo que nem de bosta, parecia uma meleca de bosta na hora do cara. Sujeira com sujeira, né? É tomar banho na água suja, né? Limpa um pouco, mas a merda fica. Né? É diferente de você tomar banho numa puta cachoeira limpinha, maravilhosa. Vamos ver a diferença. Você está super sujo, senta no Rio Tietê para tomar um banho. Lá em São Paulo. Aquele dia que ele está fedido embaixo mesmo, sabe? Dá 10% da água do rio. Só tem merda melecana. O rio é grosso assim, mano. Grosso, água grossa. E você entrar embaixo de uma cachoeira lá na montanha, em Minas Gerais, aquela coisa pura que sai das montanhas. Pô, vocês até sentem diferença, você fica descansado, relaxado, né? A mesma coisa o bom médium. O bom médium que tem todos os canais mais limpos, a aura dele já é limpa, vegetariano, toda uma vibração harmônica, ele se transforma num canal muito poderoso. Aí o que o cara faz? Aquilo que eu falei para você, o cara vem e instala um equipamento na tua mão aqui, isso aqui multiplica por 1000 que você emite. Você está entendendo? Não adianta vocês quererem achar que sem a ajuda do plano espiritual, a gente não é nada. Sim. Se você não fizer nada, vai estar pode não sei para quê. Né? Você tem que se. Aí você começa. O que eu falo, né? O cara começa assim, ele faz um curso, ele não emite bosta nenhuma, entendeu? Mas ele vai lá todo dia, vem gente, ele atende com carinho, com amor. O plano espiritual fala, aquele cara lá, vamos botar um aparelho nele. Né? Aí ele vai começar a curar. Aí ele começa a curar mesmo, de verdade, ele fica até espantado. Eu vou contar uma história interessante rapidinho para vocês. Eu dava aula em São Paulo, na Consciência Cósmica, no Espaço Consciência Cósmica, e eu estava dando um curso de 6 meses de massagem e doim. Tá? Não era acupuntura com agulha, era só massagem e doim em medicina chinesa. Tinha um engenheiro eletrônico,
E ele trabalhava ali na Paulista, num prédio do banco, parece que era o Banco Itaú, não sei. Ele trabalhava no 5º andar, num prédio, num departamento dele lá, que ele, não sei, ele cuidava dos computadores, a parte eletrônica, ele era engenheiro eletrônico. E a filha dele foi fazer o curso. Tá? Então, o que ele fazia? Ele levava a filha, né, deixava lá e sentava lá no fundo. A primeira aula ele sentou lá no fundo. Ele falava, vamos ter onde eu vou esperar minha filha. Eu falei, rapaz, senta aqui. Fica aí. Completamente sem noção, desconectado da ideia, porque a filha dele fazia TO na USP, né? E ela foi fazer esse curso lá com a gente. E ele, a primeira aula ele começou, olha mãe, olha, esse negócio está interessante. Segunda aula ele veio trazer a filha dele e falou assim, o negócio é o seguinte, ó, acho que eu vou assistir essas aulas suas aí, eu gostei desse negócio aí. E começou a assistir junto com a filha, sabe? Então, né, aí eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada o que é potencial de cura. Tem pessoas que ela é diferente por natureza. Sabe, o cara não tinha nada a ver com cura. O cara é engenheiro eletrônico, trabalhando no banco, já, né, uns 50 e poucos anos de idade, um senhor já. E a família dele morava em Santos. Ele ficava a semana inteira em São Paulo, e a esposa dele, mais uma outra filha que ele tinha nascido, bebezinho, morava em Santos. E fim de semana, sexta-feira, ele pegava o ônibus e descia para Santos. Então, olha o que ele disse. Eu já tinha dado acho que faz uns 2 meses de aula já, né? E ele nunca praticou, só, né, aprendeu as coisas ali. E aí, tinha uma mulher, ele sentou no fundo do ônibus, tinha do lado dele, do outro lado assim, tem uma mulher chorando demais. Ele ficou indignado e falou, minha senhora, o que está acontecendo com você? Olha, rapaz, eu estou aqui, né? Eu estou com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, que nada passa. Mas nada passa essa minha dor de cabeça. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Não aguento, já tomei os remédios e estou sofrendo demais. Ele olhou assim, posso fazer uma coisa que eu aprendi? Eu estou fazendo um curso assim e tal. Posso? Ele falou, pode, qualquer coisa. Ele foi lá e meteu a mão naquele, né? Energizou o chakra dele do Ticum. Dava na parte do Ticum de cura. Cara, ele fez 5 minutos na mulher. Ele falou, a mulher ficou assim, falou, o que foi que você fez? Que ela ficou de olho fechado, né? Por quê? Sumiu completamente a minha dor. Ele ficou assustado. Levou um muita susto. Falou, ô louco. Mas passou mesmo? Cara, você não tem noção. Você fez alguma coisa que eu não sei. Sumiu de uma hora para outra a minha dor. E dentro do ônibus. Ele curou a moça. Ó, esse cara chegou na casa dele, lá indignado. Falou para a mulher dele, posso dar um passe em você? Posso fazer um negócio que eu aprendi lá na minha aula? Você pode? E ele começou a fazer nas pessoas, começou a acreditar. Bom, eu vou resumir o negócio para vocês. Vou resumir. No prédio que ele trabalhava lá, tinha o chefe dele. Ele era alta patente, né? Engenheiro já é um, né? Na hora do almoço, um monte de gente vinha para ele atender. Do funcionário do banco, tá? Do prédio do banco, sabia que ele dava, você começou a dar espada nas pessoas, e curava. Ele começou a curar, cara. Assim, do nada. Ele descobriu um super curador. Né? Aí, o que o chefe dele fez? O chefe dele falou um negócio seguinte. Vamos organizar esse negócio aqui. Segunda, quarta e sexta, na parte da tarde, você não trabalha. Você só atende os povo aí. Imagina engenheiro eletrônico, na plena Paulista, no prédio do Banco Itaú, segunda, quarta e sexta, aquela puta fila na sala dele para ele fazer os passes dos funcionários do prédio. Porque, né? Ele vai contar tanta história, porque ele contava, chegava na aula e contava as histórias. Lá este curava, rapaz. Puta, o que eu tenho? Aí eu explicava para ele, né? Cara, é o seu dom, cara, você tem que explorar esse dom. Ele acabou o curso comigo, foi lá no SEATA, fez 3 anos de acupuntura no SEATA, lá em São Paulo, com o chinês, lá um amigo meu, lá que eu indiquei para ele. Vai lá, hoje, ele é um puta terapeuta, não é mais eletrônico, nada, só trabalha com terapia, quer saber, quer atender as pessoas.
vendo como é que funcionam as coisas? Não é todo mundo que põe a mão em você que cura. Nós tínhamos uma senhora aqui, em Limeira, chamava Dona Maria. Uma senhora negra, pobre, paupérrima. 5 horas da manhã você escutava ela mexendo no lixo da sua casa, que ela catava papel, catava reciclável, nas costas, botava o saco de estopa e andando na rua. Essa era a Dona Maria. Morava numa casinha ali perto da minha casa, sabe? O chão era terra batida. Não tinha piso, era terra batida. Mas a casa dela era limpinha, que você não tem noção. Mas quando essa mulher benzia você, não sabia ler nem escrever. Não sabia ler nem escrever, totalmente analfabeta. Mas quando... Conhece o Chupeta, Carlão? É a avó do Chupeta. É a avó do Chupeta. A Chupeta é um indivíduo que ele tem um pouco de atraso mental, né? Mas ele é bonzinho, ele anda a cidade inteira a pé, todo mundo conhece o Chupeta, todo mundo dá café para ele, dá salgado para ele. Né? O prefeito já deu, né? O pessoal dá camisa de futebol para ele, fica contente pra caramba, dá tênis para ele, sabe? E, doido, né? Camisa do Internacional, que já deram camisa, ele já entrou com ele no campo, assim, quando ele entrou junto com o Gandula, sabe? A maior alegria dele é entrar com o time de futebol. Ele é a figura, esse tadinho dele, né? Ele é conhecido na cidade inteira, ele é neto dessa mulher. Né? E o que essa mulher já me venceu e me curou quando eu era criança? Você não tem noção. Aquela mulher botava a mão, ela curava. Óbvio, não, o médium não tem poder. Você tem que entender que médium, ele em si, ele não tem o poder. O poder é compartilhado. Certo? Geralmente, por exemplo, no caso desse senhor, desse engenheiro, né, ele já tinha um potencial natural. Ele só tinha que se convencer. A partir do momento em que ele se convenceu, a energia fluiu. Certo, os espíritos começam a trabalhar, coloca mais aparelho e tal, e você fica um poderoso curador. É isso é médium. Médium tem tecnologia na mediunidade. Não é só, né, coisa de Harry Potter, não, escravar a língua, não vai bosta nenhuma. São escolhas também, né? Eu posso escolher, na minha vida eu quero ser um curador. E daí? Eu posso escolher. E vou trabalhar com isso. E em função disso que eu falei para você, aí se faz reunião lá no alto, conselho kármico seu, fala, vamos dar para ele, vamos ajudar ele. Acabou. Também. Né? É isso daí. Não, eu acho que grande parte do processo tem que ter o querer. Mas também não é só querer, tem que fazer. Tem que botar para rodar o negócio. Tem que botar uma energia na coisa, né? Fazer mudanças na sua vida. Por exemplo, eu falei, como eu falo assim, ó, eu vou trabalhar tantas horas. O meu irmão é o médium do centro espírita aqui. Você vai todo dia em casa, ele tem uma marcenaria no fundo do quintal de casa, né? A vida inteira trabalhou lá, né? E hoje, por exemplo, 3 horas da tarde, ele para o serviço. Começa a atender o povo que vem. Conselho, que ele incorpora o espírito, é conselho, ou é fazer uma massagem, que ele aprendeu massagem comigo também, sabe? E atende e faz massagem nas pessoas, que vem com dor nas costas, dor no pé. E atende as pessoas gratuitamente todos os dias. É a missão dele, é o que ele gosta de fazer. Mas é uma escolha. Você está entendendo? Né? O médium é uma escolha também. Você tem que trabalhar para ele. Meu irmão não era médium. Meu irmão se tornou médium depois de 40 anos de idade. A minha irmã psicografa no centro espírita, também mesmo centro. Família toda de médium. E eu nessa maluquice minha, essa porra louquice de ET. Ai. O meu irmão também gosta de ET. Parece ET no centro. Lá ele já sabe, já é tiro de letra. Acabou, Ju? Acabou?
Ok, pessoal, então, essa é uma introdução, né, para vocês entenderem as capacidades. Tem mais capacidade mediúnica aqui ainda que eu não coloquei, tem mais, mas as principais são essas. E é muito raro aparecer todas num único cara, tá? Aí já seria, né, um pré-iluminado. Né? Então, uma incorporação é essa aqui dentro do aparelho, na máquina. Outro é aquele que o espírito se aproxima mesmo do cara. Ele se aproxima e a conexão se dá por o equipamento que está aqui. Sabe? Não precisa ser aquela caixa, aquele aparelhão, sabe? Mas aí, tem uma coisa. Né? O médium, esse tipo de ele não incorpora qualquer um. Ele só incorpora aquele espírito que está travado com ele. Você entendeu? Então é só incorporar o guia dele, aquele espírito mais que está ali. Eu sei disso porque funciona assim. Tem certos espíritos que eu incorporo com muita facilidade. Mas de repente aparece um que dá uma dificuldade para conectar comigo. Dá uma dificuldade, assim, sabe? Daí ele não se conecta tão fácil. Tá? Porque é outro padrão de frequência, outro padrão de energia, teria que mudar o aparelho. Sabe? Essas coisas todas que é parte tecnológica mesmo. É, veio um NTSC, eu sou pau M. Negócio, né? Certo, então, pessoal, então é isso. A próxima palestra é amanhã, Ju, que horas? 10h30 da manhã nós estaremos de volta, tá ok? Pessoal aí de casa. Namastê.